Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. E essa semana a gente continua com a leitura do livro A Chave Mestra, lição 7. Ao final de cada capítulo, o autor explica um exercício que deverá ser feito durante uma semana ou até você obter o resultado esperado. Então, segue a leitura, lição 7. No decorrer de todas as eras, o homem acreditou num poder invisível por meio do qual e pelo qual tudo foi criado e está sendo constantemente recriado. Podemos personalizar esse poder e dar-lhe o nome de Deus, ou podemos vê-lo como essência ou espírito que permeia tudo. Mas, em ambos os casos, o efeito é o mesmo. O pessoal é consciente. O impessoal, por ser da mesma espécie e qualidade de todos os outros seres, não tem consciência de si. Logo, foi denominado subconsciente. O pessoal ou consciente tem o poder da escolha. Consequentemente, pode exercer a discriminação na escolha dos métodos pelos quais viabiliza a solução de problemas. O impessoal ou espiritual, por ser uma parte da fonte e uno com ela, e também a origem de todo o poder, necessariamente não pode exercer escolhas, mas, ao contrário, tem a seu dispor recursos infinitos. Ele pode trazer resultados e o faz por métodos de que a mente humana ou individual não pode ter a menor ideia. Então, você verá que é prerrogativa sua contar com a vontade humana, que tem todas as limitações e equívocos, ou utilizar as potencialidades do infinito pelo emprego da mente subconsciente. Eis aqui, então, a explicação científica do poder maravilhoso cujo controle lhe foi dado, bastando apenas compreendê-lo, valorizá-lo e reconhecê-lo. Nesta lição, esquematizamos um método de uso consciente desse poder onipotente. A visualização é o processo de criação de imagens mentais e a imagem é o molde ou modelo que servirá de padrão do qual emergirá seu futuro. Crie um padrão claro e bonito. Não tenha medo, faça-o grandioso. E lembre-se de que ninguém, a não ser você mesmo, pode lhe impor limitações. Você não está limitado pelo custo ou pelos materiais. Busque os suprimentos no infinito. Construa o padrão em sua imaginação, porque é onde ele deve estar antes de aparecer em qualquer outro lugar. Construa a imagem clara e definida, mantenha firme em sua mente e você irá trazê-la gradual e constantemente para mais perto de você. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Esse é o outro fato psicológico bem conhecido, mas infelizmente ler sobre ele não vai trazer nenhum dos resultados que você talvez tenha em mente. Não vai sequer ajudá-lo a formar a imagem mental e muito menos fazê-la se manifestar. É necessário trabalho, árduo trabalho mental, o tipo de esforço em que tão poucos estão dispostos a se empenhar. O primeiro passo é a idealização. É também o passo mais importante, porque é a planta a ser usada na construção. Ela deve ser sólida, deve ser permanente. Quando projeta um edifício de 30 andares, o arquiteto esboça antecipadamente cada traço e cada detalhe. O engenheiro também, quando lança uma ponte sobre um abismo, assegura-se primeiro dos requisitos de resistência de 1 milhão de partes individuais. Eles enxergam o final antes de terem dado um único passo. Da mesma forma, você deve criar na mente a imagem do que deseja. Você está semeando, mas antes de lançar qualquer semente ao solo, é preciso saber como será a safra. Essa é a idealização. Se você não estiver seguro, volte à sua cadeira diariamente até a imagem se tornar clara. Ela se revelará gradualmente. No início, o plano geral será indistinto, mas ele tomará forma, o esboço surgirá. Depois virão os detalhes e você irá gradualmente adquirir o poder que lhe permitirá formular planos. Com o tempo, os planos se materializarão no mundo objetivo.
você saberá o que o futuro lhe reserva. Após isso, vem a etapa de visualização. Você precisa ver a imagem cada vez mais completa e ver os detalhes. Quando os detalhes começarem a se definir, as formas e os meios para trazê-lo à manifestação irão se revelar. Uma coisa levará à outra. O pensamento leva à ação. A ação gera os métodos e os métodos fazem surgir amigos. Os amigos criarão as circunstâncias e, finalmente, terá sido realizado o terceiro passo, a materialização. Todos reconhecemos que o universo deve ter sido modelado no pensamento antes de poder se transformar num fato material. E se estamos dispostos a seguir o exemplo do grande arquiteto do universo, veremos nossos pensamentos tomarem forma, assim como o universo assumiu uma forma concreta. E é essa mesma mente que opera por meio do indivíduo. Não há diferença de tipo ou qualidade, a única diferença é o grau. O arquiteto visualiza seu edifício e enxerga com a aparência que deseja. Esse pensamento se transforma num molde plástico, do qual o edifício em algum momento emergirá alto ou baixo, belo ou corriqueiro. A visão do arquiteto toma forma no papel e, finalmente, o material necessário é utilizado e o edifício fica pronto. Assim também o inventor visualiza sua ideia da mesma maneira. Nikola Tesla, por exemplo, dotado de um intelecto poderoso, um dos maiores inventores de todos os tempos, o homem que concretizou as realidades mais surpreendentes, sempre visualizava suas invenções antes de tentar construí-las. Ele não se precipitou a lhes dar forma e depois ficar perdendo tempo corrigindo os defeitos. Tendo construído primeiramente a ideia na imaginação, ele a mantém como uma imagem mental para ser reconstruída e aprimorada por seu pensamento. Dessa forma, escreve ele, posso desenvolver e aperfeiçoar rapidamente um conceito sem tocar em nada. Quando avancei a ponto de ter incluído na invenção todos os melhoramentos que consigo imaginar e não vejo nenhum defeito, concretizo o produto do meu cérebro e, invariavelmente, o meu aparato funciona como imaginei. Em 20 anos, não houve sequer uma exceção. Se você for capaz de seguir conscientemente essas instruções, desenvolverá a fé, o tipo de fé que é a certeza de coisas esperadas, a evidência de fatos invisíveis. Você adquirirá confiança, o tipo de confiança que promove resistência e coragem. Você desenvolverá o poder de concentração e este lhe permitirá excluir todos os pensamentos, exceto aqueles relacionados a seu objetivo. Dessa forma, escreve ele, posso desenvolver e aperfeiçoar rapidamente um conceito sem tocar em nada. Quando avancei a ponto de ter incluído na invenção todos os melhoramentos que consigo imaginar e não vejo nenhum defeito, concretizo o produto do meu cérebro. Invariavelmente, meu aparato funciona como imaginei. Em 20 anos não houve sequer uma exceção. Se você for capaz de seguir essas instruções, desenvolverá a fé, o tipo de fé que é a certeza de coisas esperadas, a evidência de fatos invisíveis. Você adquirirá confiança, o tipo de confiança que promove resistência e coragem. Você desenvolverá o poder de concentração, e este lhe permitirá excluir todos os pensamentos, exceto aqueles relacionados a seu objetivo. Segundo a lei, o pensamento se manifestará como uma forma, e só quem souber ser o pensador divino dos próprios pensamentos poderá assumir o lugar de mestre e falar com autoridade. A clareza e a exatidão só são obtidas pela manutenção repetida da imagem na mente. Cada ação repetida torna mais clara e precisa a imagem, em comparação com a precedente, e a manifestação externa será proporcional à clareza e à precisão da imagem. Você deverá construí-la com firmeza e segurança em seu mundo mental, o mundo interior, antes de ela tomar forma no mundo exterior.
Você não conseguirá construir nada valioso, mesmo no mundo mental, se não dispuser o material adequado. De posse dele, você poderá construir qualquer coisa, mas assegure-se da qualidade. Não se pode tecer casimira utilizando fio de estopa. Esse material será produzido por milhões de trabalhadores mentais silenciosos e estruturado na forma da imagem que você tiver em mente. Pense nisso. Você tem 5 milhões desses trabalhadores mentais preparados e ativamente utilizados, chamados de células cerebrais. Além disso, há outra reserva de força pelo menos tão numerosa, pronta a ser posta em ação à menor necessidade. Então, o seu poder de pensar é quase ilimitado, e isso significa que é praticamente ilimitado o seu poder de criar o tipo de material necessário para construir para si qualquer tipo de ambiente desejado. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem bilhões de trabalhadores mentais no corpo, cada um deles dotado de inteligência suficiente para entender qualquer mensagem ou sugestão dada e agir com base nela. Essas células estão ativamente criando e recriando o corpo. Além disso, são dotadas de atividade física pela qual conseguem atrair a si a substância necessária para um desenvolvimento perfeito. Elas o fazem de acordo com a mesma lei e da mesma maneira pela qual toda forma de vida atrai para si o material necessário ao crescimento. O carvalho, a rosa, o lírio, todos eles, por sua mais perfeita expressão, precisam de um determinado material e o obtêm pela exigência silenciosa, a lei da atração, a forma mais segura de você conseguir o necessário para o seu desenvolvimento mais completo. Construa a imagem mental, faça-a clara, distinta e perfeita. Guarde-a com firmeza. As formas e os meios surgirão, os suprimentos atenderão à demanda, você será levado a fazer a coisa certa no momento certo e da forma certa. O desejo fervoroso trará a expectativa confiante e esta, por sua vez, deve ser reforçada pela solicitação firme. Esses três não podem deixar de trazer a realização, porque o desejo fervoroso é o sentimento. A expectativa confiante é o pensamento e a solicitação firme é a vontade. E, como vimos, o sentimento dá vitalidade ao pensamento e a vontade o mantém firme até que a lei do crescimento a faça manifestar-se. Não é maravilhoso o homem ter dentro de si tão imenso poder, faculdades tão transcendentais de que ele nem suspeitava? Não é estranho que sempre nos ensinaram a buscar lá fora a força e o poder? Fomos ensinados a procurar em todo lugar, menos aqui dentro. E cada vez que esse poder se manifestou em nossa vida, informaram-nos de que se tratava de algo sobrenatural. Muitos chegaram à compreensão do poder maravilhoso e fizeram esforços sérios e conscienciosos para concretizar saúde, poder e outras condições, mas aparentemente falharam. Pelo visto, não foram capazes de fazer funcionar a lei. Em praticamente todos os casos, o problema é que eles estão lidando com superficialidades. Eles desejam dinheiro, poder, saúde e abundância, mas não percebem que são apenas efeitos e só podem ser obtidos quando se encontra a causa. Quem não der atenção ao mundo exterior buscará apenas avaliar a verdade. Buscará somente a sabedoria e descobrirá que essa se revelará e mostrará a fonte de todo o poder e se manifestará em pensamento e propósito, os quais irão criar as desejadas condições externas. A verdade se expressará no objetivo nobre e na ação corajosa. Crie somente ideais, não se prenda a condições externas. Construa um belo e opulento mundo interior, e o mundo exterior irá expressar e manifestar a condição que você tem dentro de si. Você alcançará a percepção de seu poder de criar ideais, e esses se projetarão no mundo dos efeitos. Por exemplo, um homem tem dívidas.
ele ficará o tempo todo pensando na dívida, concentrado nela. Como os pensamentos são causas, ele não só trará a dívida para mais perto de si, como ainda criará de fato uma dívida maior. Ele está colocando em operação a grande lei da atração com um resultado habitual e inevitável. A perda leva a uma perda maior. Então, qual é o princípio correto? Concentre-se naquilo que deseja e não naquilo que não deseja. Pense na abundância, idealize os métodos e planos para fazer funcionar a lei da abundância. Visualize a condição que a lei da abundância cria. Isso que resultará na manifestação. Se, para quem abriga continuamente pensamentos de carência e medo, a lei opera perfeitamente para gerar pobreza, carência e toda forma de limitação, ela certamente irá operar da mesma forma para trazer condições de abundância e opulência a quem tiver pensamentos de coragem e poder. Esse é um problema difícil para muitos. Somos ansiosos demais, manifestamos ansiedade, medo e angústia. Queremos realizar coisas, queremos ajudar. Somos como a criança que planta uma semente e a cada 15 minutos mexe na terra para ver se a semente está crescendo. É claro que nessas circunstâncias ela nunca irá germinar. No entanto, muitos fazem exatamente isso no mundo mental. Devemos plantar a semente e deixá-la tranquila. Isso não significa de forma alguma ficarmos sentados sem fazer nada. Trabalhamos mais e melhor do que antes, pois novos canais serão constantemente fornecidos, novas portas se abrirão. Só é necessário ter a mente aberta e estar pronto para agir no momento certo. A força do pensamento é o meio mais poderoso de obter conhecimento. Concentrada em qualquer objetivo, ela irá resolver o problema. Nada está além do poder da compreensão humana, mas é preciso trabalhar para dominar a força do pensamento e fazer com que preste serviços. Lembre-se, o pensamento é o fogo que cria o vapor, que por sua vez faz girar a roda da fortuna de que dependem as experiências do indivíduo. Faça algumas perguntas a si mesmo e então aguarde a resposta. De vez em quando você não sente a companhia do ser? Você o avalia ou segue a maioria? Lembre-se de que as maiorias sempre são conduzidas, elas jamais conduzem. A maioria lutou veemente contra a máquina a vapor, o tear mecânico e todos os outros avanços ou revoluções que já foram sugeridos. Como exercício dessa semana, visualize um amigo, veja-o exatamente como e onde o viu pela última vez. Veja o cômodo, os móveis, recorde a conversa e agora veja o rosto dele distintamente. Então fale com ele sobre algum assunto de interesse dos dois. Veja a expressão dele mudar, veja-o sorrir. Você é capaz de fazer isso? Tudo bem, você é. Então, desperte o interesse dele, conte-lhe uma história de aventuras. Veja-lhe os olhos se acenderem com o espírito de alegria ou a excitação. Você é capaz de fazer tudo isso? Se for, você tem uma boa imaginação e está progredindo muito. Fim da lição 7. Eu espero que tenham gostado da leitura. Se inscreva no canal, compartilhe e vamos levar o conhecimento para o maior número de pessoas. Nós estamos com um projeto de colocar um outro livro muito importante também. A gente está vendo se vai conseguir, se a gente consegue fazer esse trabalho. Então aguardem, eu acredito que vai dar certo. Eu agradeço cada comentário, agradeço sugestões e eu aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigada!